E aí pessoal, tudo bem? Professor Otávio Posa. Vim falar hoje para vocês a respeito de um tema que gera muita dúvida, principalmente em quem está começando a trabalhar com coragem esquelética, que é a seleção, a escolha do tamanho do mini implante interradicular que você vai estar utilizando. Primeiramente, fazer uma consideração em relação ao local de instalação. Quando se trata de mini implante interradicular, a gente tenta sempre trabalhar com um limite na linha mucogengival para a instalação desses mini implantes. Pois se você instalar um mini implante interradicular na mucosa móvel, aumentam a taxa de falha, aumentam as chances de insucesso da sua ancoragem esquelética. Tá? Então sempre dê preferência tomar como limite a linha mucogengival que você está instalando esse mini implante em gengiva inserida e não em mucosa móvel, tá certo? Segunda consideração, agora vamos em relação ao tamanho desse mini implante. Por se tratar de um mini implante interradicular, você tem que estar trabalhando com um diâmetro de no máximo 1.6. Então, o ideal 1.5 ou 1.6. Na minha prática, eu trabalho com os mini implantes da Morelli e da PECLab. Os da Morelli interradiculares são todos de 1.5 de diâmetro e a PECLab tem 1.6 e 1.8. Então, eu tomo como preferência 1.5 ou no máximo 1.6. Por quê? Porque você tem que ter um diâmetro que dê estabilidade para esse mini implante, né? Então eu prefiro não utilizar, existe no mercado brasileiro, nacional, mini implantes com diâmetro menor do que 1.5, mas eu opto por utilizar o de 1.5 ou de 1.6, tá? Que vai te dar essa estabilidade. E a gente tem que ter de distância desse mini implante meio milímetro para cada lado das raízes. Então você tem que ter essa folga, tá? Para conseguir trabalhar com segurança. Então, mini implantes de 1.5 e 1.6 milímetros de diâmetro, tá certo? Agora eu vou fazer as considerações para as regiões que a gente mais utiliza, tá certo? Começando pelo palato. Independente da mecânica que você vai estar utilizando, que nem aqui nesse caso uma mecânica tracionamento de canino, mas podia ser uma intrusão de molar também. Então, palato, a gente tem que trabalhar com um mini implante pelo menos de 8 milímetros. Mini implantes de 6 milímetros no palato são mini implantes muito pequenos, aumentam muito a taxa de falha da tua ancoragem esquelética. E em relação ao transmucoso, no palato, sempre um transmucoso mínimo de 2 milímetros. A Morelli tem de 1 e de 2 milímetros, a PECLab tem até de 3 milímetros. Tá? Então, no palato, mínimo de 2 milímetros e um diâmetro e um comprimento de rosca de 7 para cima. Tá? A PECLab tem de 7, a Morelli tem de 8. Tá? Tem casos que você pode até estar utilizando de 10 milímetros. Mas, uma regra geral, se você estiver utilizando de 8 milímetros de comprimento de rosca com 2 de transmucoso, a tua ancoragem vai funcionar super bem, tá certo? Região vestibular na maxila. Tá? Então, independente também da mecânica, que é uma mecânica de intrusão, mas você poderia estar trabalhando com uma mecânica de retração anterior, tá certo? O limite da linha mucogengival. Aqui também a gente trabalha com mini implante de 8 milímetros, tá? De 7 ou 8 milímetros, e na região vestibular você pode estar trabalhando com transmucoso de 1 milímetro, tá certo? Ah, Otávio, mas eu só tenho no meu consultório hoje um transmucoso de 2. Vai ter problema? Não vai ter problema. Você pode estar utilizando também o transmucoso de 2 milímetros aqui na vestibular. Tá? Eu tomo como uma regra, vocês vão ver agora próximo na região anterior, de estar utilizando na vestibular um transmucoso de 1 e no palato, na palatina, um transmucoso de 2, tá certo? Como uma regra geral. O principal é que você trabalhe com comprimento de rosca de 8 milímetros. Também aqui você está trabalhando com um mini implante muito curto, aumenta muito a sua chance de estar perdendo esse parafuso, tá certo? Região anterior. Região anterior na maxila. Aqui também transmucoso de 1 milímetro, e você pode até estar trabalhando com um parafuso de 6 ou até de 8. 6, 7 ou 8 milímetros com um transmucoso de 1, tá certo? Aqui a gente normalmente acaba utilizando para fazer mecânica intrusiva na região anterior, a gente acaba utilizando pouca força, então um mini parafuso até de 6 milímetros ele também cai bem nessa região, tá? Por exemplo, aqui uma mecânica intrusiva, a gente acaba utilizando aí em torno de 15, 20 gramas para cada dente, apoiado em 2 parafusos, então é uma força relativamente leve
pode ser feita com parafuso D6, tá? Então D6 ou até D8 também não tem problema, tem osso para instalar o D8 aí também, tá joia? Mandíbula. Então, na mandíbula, na vestibular, eu também normalmente opto por estar utilizando um transmucoso de 1 milímetro, tá certo? Assim como na maxila, e o principal é um comprimento de rosca de 7 a 8 milímetros, tá? Também não trabalha com mini parafuso de 6 aqui na mandíbula, porque você aumenta a tua chance de insucesso, tá? Mesmo sendo um osso compacto, né? Quando você vai procurar na literatura, você vê que a taxa de falha de mini implante interradicular na mandíbula é maior do que na maxila, tá? Mas não tem uma explicação ainda plausível para isso, mas provavelmente é por conta que na mandíbula a distância interradicular é menor do que na maxila, por isso que a gente acaba perdendo mais mini implante na mandíbula. Então, e mesmo sendo um osso mais compacto, eu indico para vocês estarem utilizando aqui nessa região, na região posterior, mini parafuso de 8 milímetros, tá? 7 ou 8 milímetros, tá? O D6 fica mais fácil de perder. E na região anterior-inferior, nós vamos trabalhar com mini parafuso com 6 milímetros de comprimento de rosca e 1 milímetro de transmucoso. Temos que lembrar que essa região ela é menos espessa, então temos que ter cuidado se for utilizar um mini parafuso com mais de 6 milímetros de rosca, tá certo? Espero que tenham gostado das dicas, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.